Monitor de guerra, nós vamos falar um pouco aí desse novo conflito Israel-Hamas. Vamos voltar um pouco para a Ucrânia também, Rússia. Vamos dar um panorama geral de guerra no mundo. Eu quero introduzir um assunto aqui, acompanhar na verdade um assunto sobre ciclo de mercado. E nós vamos acompanhar aí o que a gente sempre acompanha sobre juros, inflação, crescimento do PIB e o que pode acontecer no Brasil e no mundo nos próximos meses. Fica comigo para mais informações. Bom, pessoal, para quem não me conhece, sou Marcos Miller. Esse canal a gente se dedica a falar sobre empreendedorismo, economia, investimentos, mercado financeiro. A gente faz sempre um overview do que está acontecendo, tenta fazer algumas projeções aí e estudar o panorama para o mercado, para a sua carteira de investimentos, entre outras coisas. E aí, como é de costume, eu já vou colocar a minha tela aqui para a gente começar a falar. E o primeiro assunto não tem nada a ver com isso, mas eu queria mostrar para vocês que a gente estreou o nosso canal de podcast. Eu até não gravei na semana passada um vídeo porque a gente estava em cima desse projeto. Então a gente começou aí com 1h30 de conteúdo, entrevistamos um empreendedor aí que é meu conhecido, Eduardo Tarouco, e a gente fala aí de falência, de, enfim, mentalidade, empreendedorismo, entre outras coisas. Acho que é bem legal aí para quem quiser acompanhar. Tá no Spotify por enquanto. A versão em vídeo a gente vai disponibilizar apenas para nossos assinantes na nossa plataforma de bem-estar e educação financeira, que ainda não lançamos, mas vamos lançar em seguida. E aí lá estarão os vídeos do nosso podcast, a nossa conversa aí. Eu, minha sócia Stephanie e o nosso convidado Eduardo Tarouco. Nas outras plataformas a gente vai estreando aí ao longo das semanas, mas está no Spotify aqui, Ascenda Investimentos. Se você digitar lá, vai achar na categoria podcast o nosso trabalho. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar falando. A gente teve uma nova guerra aí, né, entre aspas, tá? Estourando agora entre Israel e Hamas. É um conflito que já existe desde, enfim, na verdade, há séculos, né? É um conflito que existe lá há muito tempo. O Estado de Israel foi criado lá em 1949 e a partir daí também começou a termos mais conflitos em relação a esses players no mundo. O que eu queria mostrar aqui, eu já falei isso em alguns vídeos atrás, a gente sempre está olhando isso porque isso impacta também nos investimentos. É esse monitor de conflitos mundiais, tá? Só para as pessoas não acharem que só existem guerra entre a Ucrânia e agora entre Israel e Hamas. Existem vários conflitos no mundo todo, inclusive conflitos, por exemplo, aqui como guerra às drogas, né? Ainda não acabou, né? Aquele lance das Farc, só ele mudou de formato. Mas a gente tem vários conflitos no mundo todo, tá? Índia e China estão em conflitos há bastante tempo também. A gente tem conflitos na Oceania. Obviamente a guerra da Coreia nunca acabou. Não sei se vocês sabiam disso, mas a guerra da Coreia nunca acabou. Existe um armistício aí, um acordo de cessar fogo, mas a guerra em si nunca foi declarada como finalizada. Então a guerra entre Coreia do Sul e Coreia do Norte ainda está rolando. De vez em quando tem um tiro para cá, um tiro para lá, mas ainda não teve um conflito aí em grande escala, e entre outros conflitos do mundo todo, tá? Importante salientar aqui, a gente sempre usa esses mapinhas aqui para a gente ficar ligado, que dão um monitor aqui meio que minuto a minuto, tá? Então, a guerra tá a todo vapor lá em Israel. A Hamas acabou de lançar aí alguns minutos atrás mísseis em direção a um aeroporto. Enfim, declarações do Putin, a gente está vendo aqui mais conflitos, né, tiroteios, enfim, o exército israelense eliminando um número de militares que chegaram nas zonas de Kim, né, enfim. A gente vai começar a acompanhar isso também mais de perto, justamente porque isso pode impactar, pode arrastar outros países, né, para junto dessa guerra, tá bem? Aqui a gente tem um monitor que eu gosto de usar da Ucrânia. Na Ucrânia também é o mesmo mapa, tá? São dados atualizados em, vamos dizer assim, em tempo real. Claro que não são todos os dados, isso aqui não é 100% do que está acontecendo, tá? Isso aqui é o que pessoas conseguem atualizar com base no que, enfim, informações que chegam, tá? E com um scrap de notícias também, um crowd de notícias através de robôs.
E a guerra na Ucrânia continua na mesma situação. A gente tem aí uma guerra bastante arrastada, uma guerra de trincheira se arrastando por bastante tempo, tá? É uma guerra que não avança para nenhum dos dois lados, beleza? Bom, aqui é só um monitor novamente. E aí o grande lance, uma das coisas importantes da gente falar sobre isso é justamente colocar aí players que podem impactar nesse cenário. Um deles é o Irã. Não trouxe nenhuma notícia do Irã aqui, mas o Irã ele pode acabar se envolvendo, e ao se envolver ele pode arrastar outros players juntos. É bom a gente ficar atento a isso, pode escalar essa guerra ali na região do Oriente Médio. E o outro player é a China, tá? A China também vem conversando com vários lados em vários frontes de guerra, inclusive Ucrânia e Rússia. Ela vem tentando fazer acordos de mediação e ela também já começou a dar algumas ideias, né? Começou a falar também já sobre a guerra de Israel com o Hamas. Tá? Então é importante a gente ficar atento. A China vem crescendo como player, né? Já não é de hoje que a China já é um player bem importante no cenário geopolítico mundial. Tá? E aí, falando de China, já trago alguns dados da China aqui para a gente começar a falar um pouco mais de economia, mudar esse cenário de guerra para economia. A China aí teve um feriado nos últimos dias que foi pior do que esperado. Era um feriado que eles esperavam que poderia ajudar a economia chinesa. A economia chinesa não está 100% legal, não quer dizer que ela está mal, mas ela não está 100% legal, ela não vai bater as metas esperadas. É isso que eu estou prevendo aqui. E isso aqui é um dos indicativos aí de que ela não vai chegar a bater essa meta, tá? Para vocês terem noção aqui, eu li essa notícia, enfim, era esperado lá que o gasto médio das pessoas durante esse feriado fosse de 300 yuans e na verdade foi de 80, então bem abaixo aí do que se esperava como gasto médio aí nesse feriado, tá? Aqui uma notícia também importante. Deixa eu só colocar essa notícia que eu não botei, né? Então, assim, o feriado na China aqui teve, resultados piores do que o esperado, tá? Um outro dado importante também a gente está falando aqui de uma construtora chinesa, né? A Garden, que é a maior construtora privada da China. Também começou a dar calotes em algumas debêntures, né, alguns títulos de dívida que eles possuem, e eles estão com 200 bilhões em dívidas aí de dólares e eles não sabem se vão conseguir pagar. Então começou e aumentou a pressão, né, em cima desse setor imobiliário que é tão importante. Basicamente 1/4 do PIB da China depende desse setor, tá, diretamente, fora o resto que é indireto, tá? Então existe essa pressão lá no mercado chinês e ele não está se desenvolvendo como é esperado depois da pandemia, né? Tá tendo esses problemas aí de estruturação, de mudança de paradigma, de mudança de comportamento, de consumo e mudança também, enfim, nesse setor imobiliário que é importantíssimo lá para o PIB chinês, né? A China, inclusive, não trouxe essa notícia, mas eu li, a China, inclusive, está estudando aí aumentar a emissão de dívida para injetar dinheiro na economia e construir mais, enfim, tentar reaquecer esse mercado, tá? Lembrando que isso é uma frase uma frase bem famosa do Milton Friedman, que ele diz: não existe governo com déficit, né? O governo sempre é 0 a 0. Por quê? Porque ou ele vai imprimir dinheiro e aí quem paga é sempre a população, tá? O dinheiro não surge do nada, né? Então quando tu imprime dinheiro, tu está criando um custo de inflação para a população, e quando tu aumenta o gasto, tu aumenta o imposto, né? Uma hora chega no limite, você não consegue mais pagar imposto, né? Imposto, de repente, o limite pode ser 100%, né? Faz essa imaginação e aí existe uma limitação que a população consegue pagar. E aí o governo também pode imprimir dinheiro que justamente vai te dar um custo de inflação. Então, ou tu está cobrando diretamente via impostos, né? Ou tu está cobrando indiretamente via inflação. Mas o dinheiro ele vai vir da população. Então não existe, o governo tem déficit, né? A gente fala déficit, mas se tu parar para pensar, filosoficamente não existe déficit, tá? Vai ser cobrado de algum lugar, né? Então a gente pode talvez prever um aumento da inflação chinesa, que está controlada, tá? Por enquanto a inflação chinesa ela tem um controle legal,
não está descontrolada, tá? A gente vai aqui para um cenário agora de Estados Unidos, tá? A gente tem aí algumas notícias boas em relação aos títulos do Tesouro Americano. Eles caíram cerca de 0,2%. Tá? Então o título de 10 anos que estava 4,6 foi para 4,4, né? A rentabilidade dele, o rendimento dele. Isso tira um pouco da pressão, né? Dá um alívio nas taxas de juros globais como um todo. Inclusive, isso faz com que, se vocês acompanharam aí os vídeos anteriores, já mudou essa perspectiva aqui de probabilidade da mudança da taxa de juros, né? A gente está falando aqui de 86% agora de que a juros se mantenha, né, entre 5,25 e 5,50 e apenas 13% de que ele aumente para 5,50, de 5,50 para 5,75, tá? Então isso é bastante importante aí para nós acompanharmos se esse alívio ele vai continuar acontecendo e se esse alívio vai tirar a pressão nos juros no mundo todo, inclusive no Brasil, tá? Dito isso, vamos falar um pouco de ciclo econômico, né? Lembrando que a economia, você tentar simplificá-la ao máximo, ela é basicamente ciclos de crédito, né? De contração e expansão de crédito, aliados com ciclos de produtividade que vão criar valor para que a gente possa injetar esse crédito, né? E aí, enfim, a gente tem que estudar um pouco mais, né? E essa aula, inclusive, tem um vídeo do Rei Dalio que fala bem legal, que é bem legal sobre isso no YouTube, está aberto em inglês. E a gente fez uma aula sobre isso também na nossa plataforma, que ainda não estreamos, nós vamos estrear, que é a plataforma de educação financeira da Ascena Investimentos, tá? Aí o que a gente acompanha aqui em relação a isso? Existe aí um dado legal que eu gosto de olhar de vez em quando, que é o índice econômico semanal, que ele é um apanhado de vários índices, ele faz aí um índice semanal, a gente tem aí, ele meio que dá uma prévia, né? Se várias semanas ele se mantém lá no 1,2, provavelmente o PIB trimestral ali vai subir 1,2, tá? Então a gente está aqui vendo um aumento aqui nessa atividade econômica semanal, o que é interessante, tá? Taxa de desemprego também em níveis bem baixos, né? 3,8, a gente está numa taxa de desemprego legal assim para questão da economia americana. 3,8 de desemprego é baixo, tá? A gente considera pleno emprego. Então isso é importante, é um dado bom aí de estrutura, enfim, robusta. Dado de produtividade, tá? Isso é interessante, ele vem aumentando aí desde julho de 2022. Isso é importante porque esse é o dado principal aí que vai criar estrutura de valor, que vai criar riqueza de verdade para bancar todo o crédito que for dado, toda a expansão de mercado, consumo, criação de riqueza, investimento em tecnologia, enfim, tudo, né? Tudo é dado pelo aumento de produtividade. Eu vou começar a acompanhar mais de perto isso, porque eu tô com uma sensação, e aí eu participo, inclusive eu participo de um grupo de estudos aqui no Rio Grande do Sul, dentro do Instituto Caldeira, em Porto Alegre, um grupo de estudo sobre inteligência artificial. Sou um dos membros oficiais ali desse grupo de estudo, tem 15 pessoas, só pessoas de gabarito, e eu ali perdido no meio. Mas a gente participa desse grupo e tem bastantes insights legais, assim. Eu estou bastante envolvido com essa questão de inteligência artificial, né? Essa questão de inovação, até porque dentro da minha empresa, da Ascena Investimentos, a gente está trabalhando com IA para ajudar as pessoas a fazerem planejamento financeiro. E eu quero ver o impacto disso na produtividade. Eu acho que vai ser um impacto bem grande, tá? A gente vai ter um boom aí de crescimento econômico gerado pela IA, justamente porque a IA vai permitir que a gente faça mais trabalho em menos tempo, né? E trabalhos com qualidade. Claro, essa qualidade vai ser incrementada, mas isso é importante da gente ficar atento, tá? A IA, para quem não está por dentro, eu considero como a internet, tá? É um novo marco no mundo, assim como a internet foi, tá? Então, para quem quiser ficar ligado aí, já estou avisando, nós estamos no mês 10 da IA, né? E a gente já teve um dia, o mês 10 da internet, tá? Algumas pessoas não davam muita bola, outras pessoas criaram negócios gigantescos e mudaram o mundo. É o que vai acontecer com a IA, tá? Então, é importante ficar atento a isso. Acho que isso vai ser muito bom para o mundo como um todo, tá?
Continuando aqui nossa análise econômica, a gente está vendo aqui produtividade subindo um pouquinho, isso é interessante, tá? Ao mesmo tempo a impressora de dinheiro aí está parando um pouquinho, né? Então o suprimento de M1, né, que é todo o dinheiro disponível, ele está diminuindo, isso é bom, tá? Isso aí começa também a dar estrutura para que a gente tenha um freio aí na expansão da inflação, né? E aí, de novo, isso é normal de mercado, existe expansão de crédito, euforia, essa expansão gera crescimento, as pessoas ganham mais grana, essa grana gera mais euforia ainda, gera também estabilidade, né? Essa pessoa que ganhou mais grana, ela tem mais acesso a crédito e assim por diante. Isso gera um círculo virtuoso, só que um dia ele acaba, né? Por quê? Porque a produtividade não cresce no mesmo ritmo. Então a gente tem uma expansão de crédito maior que a produtividade, depois ela tem que corrigir e voltar para a média, tá? É basicamente assim que funciona a economia, tá? Claro, economia em 30 segundos aqui, mas é mais ou menos assim que funciona toda a questão de mundo, mercado financeiro, etc e tal, tá? A gente também vem aqui agora, vamos dar uma olhadinha, que a gente sempre gosta de dar essa monitorada na inflação. Então a Argentina aí continua sendo líder no ranking aí da inflação, no campeonato da inflação. A Turquia, Reino Unido aí com a inflação que eles não estavam acostumados, alta. Brasil, Austrália, Espanha, México, enfim. E aí, taxa de juros, né? A gente volta ali para a quarta posição. Interessante que o Reino Unido nos passou, né? A gente estava em terceiro aqui, o Reino Unido nos passou. E a gente, enfim, se vocês vão lembrar dos vídeos anteriores, a gente estava em quarto aqui na taxa de juros e em terceiro na inflação, se eu não me engano. E essa posição agora se equilibrou ali para quarto lugar. Beleza? Importante também fazer essa mesma análise aqui no Brasil, tá? Suprimento de grana, né, de dinheiro na economia já também diminuindo, né, se mostrando estável assim no longo prazo, mas diminuindo aqui, né, nesses últimos meses. Isso é bom, tá? Isso também não necessariamente é bom, tá? Mas isso mostra que existe um desaquecimento do crédito. Isso pode acabar fazendo a inflação ficar estável, né? A gente ainda conecta com o rendimento do tesouro americano, né? Que deu aquela baixada, talvez ele comece a esfriar, tem que ficar atento. Isso pode dar espaço para a gente diminuir juros, o que vai permitir que a gente tenha mais acesso a crédito. Vamos voltar a essa expansão um pouquinho de crédito para a economia começar a girar de novo, tá? Basicamente esse é o mecanismo que funciona ao longo do tempo, tá? PIB, nós estamos com uma projeção de PIB interessante, tá? Depois ali de anos difíceis da pandemia, temos aí uma previsão de 3,4 de crescimento no PIB em porcentagem, tá? E aí fiquem bastante atentos, tá? A porcentagem é porcentagem, tá? Ela é a partir do dado anterior, né? Então, se anteriormente eu caí 3, né? A gente está falando lá em julho de 2020 aqui no gráfico, né? Se eu anteriormente caí 3, eu teria que subir mais do que 3, né? Para poder voltar ao que eu estava antes. Enfim, porcentagem é sempre bom monitorar, isso mostra que a gente está crescendo em relação ao dado anterior, né? Aí tem que ver a porcentagem, também tem que ver o tempo, né? Quanto você está analisando? É o ano? É o mês? Né? Em relação ao quê? Né? Cuidado, não vão cair em pegadinha aí de quem tem ideologia, enfim, para X ou para Y, para dizer se está ruim ou se está bom, tá? Por enquanto a gente tem mostrado aí crescimento de uns 3% trimestralmente, aí, o que é bom, né? No quarter, né? E aí, produtividade, de novo, vamos começar a monitorar mais de perto a produtividade. Eu sempre monitorei, eu vou começar a trazer para vocês aqui, até vou dar um zoom. A produtividade no Brasil aí vem aumentando ao longo dos meses desde 2020, tá? Se a gente pegar um tempo maior, a gente vê aí que de 2012 até 2020 a gente teve uma queda de produtividade. São anos que o Brasil ficou estagnado, tá? De certa forma ficou estagnado. E a gente teve esse aumento aí a partir depois da pandemia, tá? Isso é importante a gente ficar atento, tá? A produtividade não era para crescer assim, eu vou mostrar para vocês como é nos países desenvolvidos, né? Era para crescer assim, tá?
Isso aqui mostra, ao longo do tempo, um país que está crescendo de verdade, né? Isso aqui mostra um país que está oscilando aí conforme alguma coisa, né? Pode ser preço de commodities, enfim. Isso aqui mostra uma estrutura de país ruim, tá? É basicamente isso, tá? Por quê? Porque a gente não tem um ganho de produtividade ao longo do tempo, né? Dizer que em 2011 nós éramos mais produtivos que em 2023 é quase uma loucura, tá? Porque a gente tem mais tecnologia, mais recursos, né? Teoricamente, mais pessoas entraram no sistema educacional, né? Tem tudo isso para a gente avaliar e mesmo assim a gente está caindo em produtividade. Vamos ver agora o que acontece nos próximos meses, mas a produtividade é para crescer constantemente ao longo dos anos, ao longo do tempo. Beleza? Um outro ponto interessante que eu gosto de falar, eu vou fazer um overview, na verdade, sobre tudo, que é crescimento do mundo, tá? Então, projeção para 2024, o mundo vai crescer 2,7%. Aqui a gente tem várias projeções de vários países diferentes, tá? Brasil aqui uma projeção de 3,2%, bem em linha com o que a gente viu ali nos trimestres, e 2024 já um crescimento menor em 1,7%, tá? O mundo aqui, um pouco acima do mundo, tá? O mundo com uma projeção de 3% e um 2,7% para 2024, tá? Aí a gente vai crescer um pouco menos que o mundo, o que de certa forma para o Brasil é um pouco inaceitável, tá? Mas vamos continuar olhando, ver o que acontece com a estrutura de, política econômica e de governo, tá? Um overview aqui da inflação, todos os países aí, juntos, países que eu escolhi aqui para a gente, pares como México, zona do euro, Estados Unidos e o Japão, só para ter um dado de um país que está um pouco distante da gente. Todos os países aí com inflação em queda, o que é de certa forma bom, tá? Dá um alívio aí para isso, né? Custo do empréstimo aumentando, né? Então é isso que a gente está vendo, ciclos econômicos, né? Empréstimos, o custo de crédito vai aumentando, a gente vai tendo contrações nas economias como um todo e a produtividade que vai alcançando esses dados, enfim, e aí a gente tem que ver como que, e de novo, a IA vai impactar nessa produtividade. Eu acho que vai impactar bastante nos próximos anos, aí, 5 a 10 anos. A gente vai ter ganhos de produtividade absurdos. Por duas coisas, principalmente na minha visão, tá? IA e matrizes de energia, tá? Tudo é necessário energia. E para quem acompanha recentemente, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, lá em abril, março, a gente conseguiu fazer a fusão nuclear, nos dá um output de energia positivo, ou seja, antigamente a gente precisava mais energia do que ela era liberada para poder fazer uma fusão nuclear. Hoje a gente consegue se descobriu como jogar energia e sair mais energia do que a gente jogou. Agora isso é ganhar escala e esse processo se desenvolver, porque a fusão nuclear ela é limpa, segura e produz muita energia. Então a gente vai ter esse salto aí de inteligência artificial com energia. Eu acho que isso é uma boa direção para o mundo. Aí o que pode atrapalhar quem? É o ser humano, né? A gente vai fazendo guerra aí mundo afora e isso pode atrapalhar um pouco. A gente vai ficar atento, a gente vai montando carteiras para os nossos clientes de acordo com tudo isso, tá? A gente vai ajudando os clientes a atingir os objetivos, as metas e fazer o planejamento financeiro junto com investimentos. E é isso, eu fico por aqui, eu agradeço a todo mundo que me acompanha até aqui. Tchau, tchau.